sua vida produtiva de poemas, ele cantou o amor que brotou no coração dele, inicialmente, pela sua futura esposa, a Dilce, idolatrada esposa, com quem viveu 60 anos, muito felizes, e que era realmente a sua cara metade. Depois, outro tema que brotou da sua pena e dos seus poemas é o amor à mãe, Dona Zizica. Em seguida, aos filhos e filhas. Para cada um ele dedicou poemas. E depois para os netos e netas, ele vem dedicando lindos poemas. E a cidade de Barroso, que ele amou desde o primeiro dia que a conheceu. Outros temas também que ocupam seus poemas, a vida em si, o vazio da vida, me incomodava muito. E os pássaros, as flores, o decorrer dos anos, Deus também na sua vida. Olha, são milhares de poemas que brotaram da pena do Paulo. Meu pai é poeta desde que eu antes de eu nascer, né? Meu pai conquistou minha mãe fazendo poesias, né? Fazia poesias secretas dele lá com ele mesmo, e depois que começou a namorar minha mãe, as poesias continuaram intensamente, né? Tem vários livros escritos sobre isso aí. E essa questão poética, né, do meu pai sempre nos encheu de orgulho. E vez por outra, claro, a gente pegava uma poesiazinha do meu pai, dava uma lida e recordava alguma situação, e serve, né, como uma chama, né, que nos permitia continuar. Então, o Paulo Terra, poeta, né, com a sensibilidade dele, com o coração grandioso dele, com os poemas muito realistas, né, muito firmes na realidade, às vezes, né, contando de fatos importantes que aconteciam na vida dele, na vida da cidade. A mim, pessoalmente, me levou, né, durante a minha vida a ter essa referência, né, de poder relatar momentos, né, ou poder eternizar momentos nos escritos dele. Então, eu às vezes faço poucas linhas, né, poeta é poeta, né. Aqui em casa eu acho que papai era o único. Um outro aí, de vez em quando a gente arrisca escrever um poema. Eu até podia ter trazido, no último aniversário que nós passamos com meu pai, que foi esse ano, eu fiz um poema para ele, né? E o poema, depois até vou disponibilizar para vocês, o poema fala assim, como é que eu vou escrever um poema para um poeta, né? E aí escrevo um pouco e tive a alegria de ser elogiado por ele, por esse poema, né? No último ano aí do aniversário dele. Eu acho que às vezes a gente lembra de certas passagens, né, que ele falava, e tudo para ele, como diz a Fernanda, tudo era poesia, né? Então a gente aprendeu a ler as coisas com outros olhos, com sentimento, né? Vivenciando o que estava naquele poema, o que estava naquela leitura. Não lia aquilo assim, como de cabo a rabo, não tirava nenhuma mensagem. Tudo que você lê, você tira uma mensagem, né? E uma coisa para o seu próprio bem. Ele era uma pessoa muito dedicada, ensinou a gente a ter o gosto pela leitura, pela poesia. Ele tinha mais facilidade para isso. Ele fez uma poesia quando eu nasci, quando foi meus 15 anos. Ele fez também um cartãozinho, né? O meu convite de casamento foi ele que subscritou. Então, tudo tem o dedo dele, não tem jeito, não. Sabe, a gente lembra cada cantinho. Ele gostava muito de flor, de rosa. Dava rosa, né? Ele dava rosa, mamãe. Todo aniversário de casamento, ele dava, se fazia 10 anos, ele dava 10 dúzias. Ele era assim. Quando fez 60 anos de casado, essa casa não tinha lugar de pôr mais flor. Falei, o que foi fazer com tanta flor? E ele trazia. Ensinou a gente também, né? Nas datas certas, lembra? Natal ele sempre não deixava de dar presente. Podia ser uma lembrancinha simples, mas o Papai Noel existia. Mas ele falava que o principal era Jesus.
É Jesus. Ele fazia oração, rezava e tudo, mas que o Natal era importante. Mas primeiro o nascimento de Jesus para depois o nosso presente. Quer dizer, ele transpirava a poesia. Era natural escrever, era natural. Acho que ele se expressava mais facilmente pela poesia do que no seu dia a dia. Acho que era quando ele dava a vazão artística dele, ou pintando os quadros, ou na poesia, ou fazendo alguma escultura com raiz. Ele tinha uma série de talentos que ele explorava mais ou menos, mas a vazão sentimental dele, a expressão sentimental dele vinha dessa forma. E muitas vezes, né? Inclusive assim, em nome de filho, né? Que eu tenho uma filha que chama Vitória, e eu fiquei viúva muito cedo, e meu pai também foi o pai dela. E ela também tem esse dom de escrever, sabe? Ela escreve coisas maravilhosas. Então, a todo momento ele influenciava a gente, né? Com música, ele gostava muito de música, de bolero. Inclusive, no meu aniversário de 15 anos, foi perdido um LP, um disco, né, de vinil, em que tinha uma poesia dele, que o Coli Filho gravou. Então ele perdeu esse disco no meu aniversário de 15 anos, e ele sempre ficava falando que tinha perdido, né? Mas aí eu consegui encontrar esse disco na internet com o poema dele. O poema até ele fez para minha mãe, chamava Estrada do Amor, chama, né? E eu dei esse disco para ele com o poema, consegui resgatar. Não que ele deu que tinha a dedicatória do Coli Filho, mas consegui dar para ele esse presente de volta. Mas o Paulo Terra Poeta, ele trouxe para a família, e para mim pelo menos em particular, mas acredito para a família, um traço muito importante. Tanto que quando você fala Paulo Terra Poeta, eu lembro dos moleques, né? Eu e meus irmãos jogando bola no Brejinho, que era aqui ao lado, vocês são mais jovens, não lembro do Brejinho, né? Mas o Brejinho era o campo de futebol extraoficial de Barroso, que todo moleque, todo jovem ia. E lá a gente ganhou o apelido de poeta. Então nós éramos, ô poeta, joga bola, ô poeta, errou gol, ô poeta. Então esse é um traço que ficou do poeta como característica nossa, né? Os filhos do poeta. Por outro lado, o poeta, meu pai, quando eu leio as poesias dele, sempre eu pego o livro e não escolho, eu abro a página para ler, mas sempre me parece o traço de uma alma sensível, né? Uma alma extremamente sensível e uma alma apaixonada, especialmente pelas duas mulheres da vida dele, a mãe e a esposa. Então, quando eu leio Paulo Terra Poeta, me vem essa pessoa sensível, um homem sensível. Né, a gente tinha admiração de ter um poeta, que meu pai sempre foi uma pessoa muito culta. Meu pai teve uma vida muito difícil, numa época muito difícil do país, né? Uma vida onde ele veio de uma família muito humilde, e para conseguir ter algum tipo de educação mais relevante, ele acabou indo para o seminário, e estudou muito, era um poliglota, falava inglês, francês, italiano, latim também, lógico, na igreja, no seminário se estudava basicamente o latim, que era a base das línguas. Então, nesse período, ele adquiriu essa capacidade que ele tinha de ser poeta, junto com essa capacidade cultural que ele acabou adquirindo, e foi para a gente um grande orgulho. E sempre ele era extremamente carinhoso, principalmente assim, a gente via esse carinho dele muito relevante com a minha mãe. Meu pai era capaz de sair 10 vezes de casa, dar um beijo na minha mãe, e entrar 10 vezes e dar um beijo na minha mãe de novo. Então você via que ele tinha já dentro dele uma condição diferente. Embora tivesse às vezes que ter as atitudes de educador, de ser mais enérgico com a gente, mas você via que ele tinha uma capacidade de fazer a poesia muito grande. Ele fazia poesias
inúmeras poesias que eu acredito que algumas devem até ter se perdido por aí, embora ele fosse metódico para registrar essas coisas, mas com certeza algumas se perdeu. E isso aí a gente acompanhou durante a vida, essa arte que ele tinha, né? Na minha vida ele foi influente de todas as formas, né? Como pai, como poeta, como professor. Eu não tive aulas diretamente com ele, eu não fui aluna dele numa classe, mas eu aprendi com ele a vida inteira. Então, esse coração de poeta, né, a sensibilidade de poeta que ele tinha, conduziu as minhas escolhas sempre, desde a profissão. Eu hoje sou revisora, então fui para o lado da língua, né, como ele também, e até na vida com os meus filhos. Então, a disciplina que ele ensinava para nós, que era necessário o pai ter com os filhos, né, e a minha mãe também ensinava, eu retomei com os meus filhos também. Então, em todas as minhas escolhas, em vários momentos, os ensinamentos do meu pai me guiaram. Uma coisa que ele falava que me marcou muito é assim, o que está feito não está para fazer. Para a gente não ficar procrastinando, né, deixando as coisas para depois. O que precisa ser feito deve ser feito e pronto, né? Se for difícil e chato, é melhor fazer logo, porque aí termina logo, né? E nesse sentido, a influência dele foi vital, né? Fundamental na minha vida. Olha, eu acho que meu pai era poeta no todo, assim. Ele era sensibilidade completamente, né? Eu posso ilustrar para você com duas coisas assim da minha vida, né, particulares. Por exemplo, quando eu era pequenininha, e aí nessas viagens que a gente fazia para as fazendas, de férias, que eu comentei, a gente pegava bicho de pé. Tinha muito bicho de pé. Em época de seca, nos invernos, sempre tem bicho de pé. E uma vez eu peguei um bicho de pé na mão. E eu tinha muito medo de tirar bicho de pé, porque doía. E ele falou para mim, ele viu o bicho de pé na minha mão e falou, olha, é um espinho de bananeira. E eu era tão pequenininha que eu não percebi que bananeira não tem espinho, né? E aí eu deixei ele tirar o bicho de pé, sem perceber, sem sentir tanta dor, sem ir com aquele temor, né? E depois que tirou, ficou tudo bem e tal. E muitos anos mais tarde, é que retomando essa história com ele, eu falei, pai, você me enganou, né? Falou que era espinho de bananeira e eu deixei tirar. E ele falou, nem me lembro disso. Uma outra vez em que ele mostrou essa alma de poeta, particularmente para mim, foi num episódio que eu era adolescente, devia ter uns 12, 13 anos, vaidosa, né? Queria estar arrumada, sempre na moda, e nem sempre a gente tinha as escolhas que queria ter, que sonhava ter. E num dia específico ele me viu chorando. E aí, por que você está chorando, minha filha? Pai, porque eu tenho essa calça azul para vestir e eu não tenho nenhuma blusa que combina. E aí e eu mostrei para ele o que eu tinha, que poderia de opção para vestir, e ele me chamou para o quintal, debaixo de uma árvore, era uma época como essa, assim, de céu azul, limpinho, e me falou, filho, olha para cima. E quando eu olhei, aí eu vi as folhas verdes em contraste com o céu azul, e ele falou assim para mim, vê se não combina. E eu tinha uma blusa verde que podia vestir. Então isso foi uma história de poeta que me marcou muito. Essa sensibilidade, sabe? De um homem que teve uma vida muito dura, né? Que teve uma vida de privações, uma infância muito pobre, de passar necessidade, de não ter muito o que comer. Ele contava isso. Que ele, quando adulto, ele não comia canjiquinha, por exemplo. Porque eles comeram tanta canjiquinha, que era o que tinha para comer, quando eram crianças, que ele ficou enfarado disso. E minha irmã estava até comentando que uma das coisas que a minha avó fazia era recortar a parte branca do jornal, a borda do jornal, e costurar para fazer caderno para os filhos estudarem. Então, assim, uma pessoa que passou tanta necessidade, tanta privação, ter sensibilidade para lidar com o chilique de uma adolescente que achava que não tinha o que vestir, né? É claro que eu tinha roupa para vestir. Eu não tinha, talvez, aquela que eu estava com vontade de vestir, né? E me levar para ver o contraste do céu com as folhas verdes, falar, olha como combina, né? É poeta o tempo todo, né?
Teu presente de paz e amor.